Quando eu assisti Steven Universe pela primeira vez com 12 anos, eu me lembro de chegar no episódio em que ocorre o conflito entre Steven e Connie e ficar com ódio profundo da humana. Afinal, o Steven se entregou para diamantes com o único objetivo de salvar o planeta e ainda assim tudo ficou bem. Mas quase 10 anos depois desse episódio eu me peguei pensando sobre esse corrido e, meus amigos, a Connie estava certa sobre toda essa situação. Eu Sou a Minha Mãe não é apenas o último episódio da quarta temporada de Steven Universe, como também é um dos mais importantes da série. Aqui as Gens estão em busca de lutar contra a Aquamarine, uma Gen que estava levando humanos amigos do Steven direto ao planeta natal graças a uma lista que o mesmo tinha entregado no passado. Muita luta, Steven e Connie conseguem parar a nave e até recebem ajuda da Alexandrite. Entretanto, quando tudo parecia salvo, a Aquamarine paralisa todo mundo e estava prestes a levá-los para a nave. Nesse momento, Steven se vê em uma situação muito delicada. Ele olhava para o lado e assistia a todos os seus amigos sendo derrotados e caindo para o planeta natal. Então, respirando fundo, Steven toma a segunda decisão mais importante da série até aquele momento, falando para a Aquamarine que ele era Luz de Quartz e estaria disposto a se entregar se ela liberasse todos seus amigos humanos a seguirem sua vida normal. E dito e feito, é exatamente isso que acontece. O Steven vai ao planeta natal enquanto seus amigos são liberados. Esse episódio é diretamente seguido pelo que pra mim é o melhor episódio de Steven Universe em The Trial. Nesse momento, o Steven estava em julgamento na frente das diamantes, literalmente estando preso no mesmo tribunal que os dois seres mais poderosos de todo o universo. A única esperança do Steven é que a advogada dele fizesse uma argumentação tão incrivelmente boa que refutasse toda a narrativa que a série tinha construído até aquele momento e refutando até mesmo o que o Steven pensava. E como esse show é incrível, foi exatamente isso que aconteceu. O Steven conseguiu escapar com o Lars, mas sem antes quase morrer algumas vezes, sendo salvo no último instante pela Diamante Azul, que queria ter certeza sobre a situação. Até porque, se dependesse da Diamante Amarelo, ele teria morrido há muito tempo. Ainda assim, Steven é caçado até a morte, com seu amigo Lars morrendo nesse processo e precisando ser salvo pelos poderes curativos do Steven. E por mais que tudo tenha dado certo no fim das contas, o ponto que eu quero trazer aqui é que as coisas foram difíceis. O Steven realmente ficou perto de morrer. Olhando para um lado positivo, graças ao cabelo rosa do Lars, o Steven conseguiu escapar, enquanto o Lars arranjaria um jeito de fugir do planeta natal. Então, tudo estava maravilhoso, né? O Steven se reencontra com as Gens e elas ficam aliviadas, comemorando muito que de algum jeito o Steven tinha escapado daquela situação que não parecia estar nada ao seu favor. Até o seu pai fica muito feliz com tudo isso, mas na hora que ele vai falar para sua melhor amiga, a Connie, ela digere toda essa situação de um outro modo. Primeiro, a Connie fala que estava feliz em ver o Steven, mas de um jeito amargo, como se ela não estivesse bem. Por último, ela pouco se importa com o Steven e sai de perto dele, dizendo que era claro que ela estava feliz em o vê-lo, mas pergunta como o Steven simplesmente se entregou naquele momento. O Steven rebate dizendo que fez aquilo para salvar todo mundo. E olha, o que aconteceu é que ele realmente salvou todo mundo e tudo estava bem. A Connie diz que ela não estava bem e ele não entendia tudo isso, sumindo com o leão e ignorando o Steven por semanas após tudo isso. Quando eu vi essa cena quando criança, eu simplesmente comecei a ter raiva da Connie sobre isso. Pra mim não fazia muito sentido. O Steven salvou a vida dela, salvou o planeta Terra, se sacrificou por todo mundo e ainda sobreviveu no final. No fim das contas, nada mudou exatamente. O Steven conseguiu transformar uma situação perdida para algo normal, e isso era bom. Então, por que a Connie estava brava com tudo isso? Após esse episódio, as coisas ficam cada vez mais complicadas enquanto a Connie ignorava o Steven. A Lápis corre da Terra para a Lua, Peridot entra em depressão por causa disso e até a Sadie consegue escapar do trabalho dela. Mas todos esses momentos, por pior que eles fossem, o Steven simplesmente não conseguia colocar a sua cabeça ali e pensava exclusivamente em como ele conseguiria ver a sua amiga de novo. Tudo isso fazia muito mal pro Steven e isso só me fazia reforçar o pensamento de como a Connie estava errada. Mas daí, um episódio específico que eu assisti quando mais velho me faria mudar completamente o jeito que eu enxergava essa situação. Algo que eu admiro muito sobre Steven Universe é que nunca nós vemos apenas um ponto de vista sobre as coisas. Nós sempre conseguimos ver diversas visões de Jen sobre o mesmo acontecimento. E aqui não é diferente. Em Do e Wins, Steven passa pelo exato mesmo sentimento. Por causa dos acontecimentos recentes, o atual prefeito de Beat City estava sofrendo uma pressão enorme dentro da cidade para deixar o cargo. E embora ele nunca tivesse mostrado a melhor pessoa ao decorrer da série, o Steven sentia culpa, porque, sendo honesto, tudo aquilo foi graças a decisões tomadas pelo Steven. Então o Steven passa o resto do episódio falando com Dewey para tentá-lo fazer um prefeito melhor e que ele conseguisse convencer todos os cidadãos de Beat City a voltarem nele e entenderem essa situação de uma maneira justa. Mas na prática, o que aconteceu é que na hora H, mesmo depois de uma madrugada inteira treinando, o Dewey desistiu de tudo para não concorrer à
reeleição, fazendo tudo que o Steven tinha passado do seu lado na madrugada anterior ser em vão. Na hora, o Steven fica decepcionado. Ele cobra o Dewey e fala que poderia vencer aquilo, eles só precisavam seguir o plano. Mas nesse exato momento ele percebe, isso foi a mesma coisa que a Connie passou e por isso ela estava tão triste com o Steven. Quando a Connie começou a lutar para ser uma Crystal Gem, ela acreditava fortemente que tinha que proteger o Steven a todo custo, e que a Connie em si não importava. No mesmo episódio isso muda, porque o Steven viu o quanto isso seria preocupante a longo prazo e avisa a Connie que as coisas não eram assim. Steven e Connie eram uma dupla, mas acima de tudo amigos, sendo uma amizade onde um sempre esteve ao lado do outro para apoiar quando essa pessoa precisava. E se uma situação complicada precisasse acontecer no futuro, o Steven estaria ali para confortar a Connie e assim que seriam as coisas dali em diante. Isso então continua sendo verdade durante a série. Os dois ficam melhores juntos, treinam juntos e melhoram cada vez mais os seus vínculos. Isso fazia a Connie acreditar que eles lutariam sempre um pelo outro, tanto que foi realmente isso. A Connie só estava esperando a sua primeira grande luta, porque em algum momento essa luta aconteceria. E quando ela acontecesse, ela estaria pronta, não para se sacrificar pelo Steven, mas para lutar com o Steven. Voltando ao episódio Eu Sou a Minha Mãe, a Connie e o Steven estavam conseguindo se sair bem, mas no primeiro momento que as coisas complicaram, o Steven, ao invés de acreditar no potencial da habilidade que os dois estavam treinando desde a segunda temporada, ele optou por cometer o mesmo erro que a Connie tinha feito no início e tentou se sacrificar. Eu sei que é injusto dizer que ele se sacrificou apenas pela Connie, quando na realidade ele salvou um bando de humanos juntos, mas é evidente que ele prometeu a Connie que lutaria ao seu lado. Isso não aconteceu. Tudo isso causou uma preocupação imensa na Connie. Sua primeira reação, obviamente, foi se preocupar com o Steven. Afinal, ele era o seu amigo acima de tudo. Mas quando ela viu que ele estava bem, a Connie se decepciona, porque no fim, ela não teve a chance de batalhar ao lado da pessoa que ela mais se importava. Acho importante também falar que não é como se o Steven não tivesse seus motivos para fazer o que fez. Ele queria proteger as pessoas e optou por protegê-las e não a si mesmo, mas no processo ele subestimou o valor que tinha para quem o conhecia. Isso machucou muito todo mundo. No episódio seguinte ele percebe isso e se arrepende do erro, mas ele sequer tinha a chance de conversar com a Connie para dizer que errou. Mas mesmo assim, eventualmente o conflito chegaria ao fim. A festa do Kevin é um dos episódios mais marcantes desse desenho pra mim e eu amo o que ele representa. Aqui o Kevin convida o Steven e a Connie para sua festa, dizendo que um veria o outro e vice-versa. O Steven é surpreendido pelo fato da Connie realmente querer ir pra lá e aceita na hora. E meus amigos, eu sei que esse é um vídeo focado nos dois, mas eu não consigo ignorar o como o personagem do Kevin funciona sendo um babaca nessa série. Ele identifica a tristeza do Steven e faz uma sequência de piores conselhos que ele poderia fazer, dizendo que a Connie com certeza gostaria de voltar com ele e que ele precisava ser um homem forte na situação e fazer a mulher ir atrás dele na hora certa. Isso não tem nada a ver com o personagem que é o Steven, com certeza não foi por esse motivo que a Connie gostou tanto do Steven em primeiro lugar. A realidade só faz a Connie olhar pro Steven de um jeito esquisito e para o espectador isso gera umas cenas um tanto quanto engraçadas. Então, finalmente, o Steven vai e falha miseravelmente na sua missão. Afinal, ainda era o Steven, ele não conseguia simplesmente virar outra pessoa do nada. A Connie rapidamente questiona ele por isso e fica revoltada com o Steven por agir assim. Afinal, ela queria conversar, mas ele não parecia motivado em fazer isso direto. Nesse momento, o Steven percebe algo. Ele precisava agir. Ele precisava falar com a Connie e ser o mais sincero possível. Era claro que a Connie só queria conversar desde o início. Com certeza ela não tinha ido para a festa do Kevin por outro motivo, ela só queria se reconciliar com seu amigo. Então, no momento da conversa dos dois, a Connie disse que queria se acertar, mas que não se sentia bem mandando mensagens porque achava que ela deveria falar pessoalmente. Por outro lado, quando ela tentou falar pessoalmente, o Steven estava de viagem. Daí quando ela viu o Kevin com a proposta de se encontrar com o Steven, ela aceitou aquilo na esperança das coisas funcionarem. A Connie conclui dizendo que ela nem sabia o que sentir. Ela tinha raiva do que aconteceu, mas também estava com saudade do Steven. Era como se ela só desejasse que as coisas fossem como antes e por um momento ela até subestimou o que o Steven tinha feito, nem sabendo se esse sentimento existia nela de algum jeito. Mas como o Steven é um personagem incrível, ele consegue falar o que eu com 12 anos não conseguia entender. Ele admite muito o seu erro. Primeiro começa falando o que aconteceu. O Steven se entregou para um planeta natal para sabe sei lá quando. Ainda voltou como se nada tivesse acontecido e agindo como se fosse qualquer coisa. Mas era realmente alguma coisa, isso machucou a Connie. O fato do Steven não parecer levar a situação a sério como ela levava só tinha contribuído mais para as coisas na hora, e provavelmente foi o principal motivo para a Connie ter a reação que teve. Na mesma hora, os dois, Steven e Connie, se acertam. Aquilo era tudo que a Connie queria ouvir,
e isso nos dá em um final muito gostável. Steven e Connie tiveram uma das amizades e depois um dos romances mais lindos que eu já vi em qualquer animação. Muito disso acontecia pelo apoio incondicional que eles tinham um no outro. Quando esse apoio foi quebrado pelo Steven, isso decepcionou e muito a Connie, porque o Steven quebrou a confiança que ela tinha sobre ele. Mas depois de tudo isso, a amizade dos dois é fortalecida cada vez mais, porque é nesse momento que a Connie percebe que, mesmo após tudo isso, os dois conseguiam se acertar e confiar cada vez mais neles. Essa resolução dos dois não vem como eles se acertaram, mas as coisas continuam estranhas. Não, no lugar, Steven e Connie, mesmo com os dois sendo adolescentes, eles têm maturidade suficiente para resolver e simplesmente se resolver. Eles não precisam aguentar isso como um capítulo negativo. Não, eles usam disso para melhorar cada vez mais como pessoa e eventualmente, quando conseguem maturidade para lidar com esses acontecimentos, eles seguem na relação. Eu amei muito fazer esse vídeo, eu realmente tava com saudade de gravar. Pra quem não sabe, eu tive que trocar a minha conta do AdSense do YouTube, isso me fez passar longos 7 dias sem receber dessa plataforma. Por causa disso, eu resolvi não postar vídeos até resolver tudo isso. Mas fiquem tranquilos, porque eu vou voltar cada vez mais forte nesse canal. No mais, muito obrigado por me ouvir até aqui, valeu mesmo por serem incríveis e eu te vejo no próximo vídeo.